Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso videocast Papo Educom. Eu me chamo Aline Iglesias e eu estou conduzindo a entrevista de hoje. A nossa equipe também é formada pelo André Portela, que está no áudio, João Megali, que está no vídeo, e também o orientador do nosso projeto, Richard Romancini. Esse projeto é uma realização PUB da Licenciatura de Educomunicação da ECA USP. O nosso programa de hoje é sobre jogos, educação e educação socioemocional. Para isso, a gente trouxe aqui hoje o Nelson Guimarães e o Richard Romancini. Mais tarde, a gente vai trazer o André Portela para conversar um pouco sobre a gente. Boa tarde, tudo bom? Tudo ótimo. Vou começar com você, Richard. Gostaria que você se apresentasse um pouco e falasse um pouco para a gente sobre a situação da educação socioemocional e como isso conversa com os jogos. Bom, em primeiro lugar, Aline, Nelson, eu queria falar da minha alegria, da minha satisfação de estar aqui. Esse é um projeto que eu considero muito importante, de trazer pessoas para a nossa licenciatura, para debater jogos, para nos ensinar, para nos colocar perspectivas, sendo que na licenciatura nós temos percorrido uma trajetória que eu acho que é muito legal, muito sólida já, a partir em muito do interesse dos alunos por esse tema e no que isso pode estar ligado a uma renovação de práticas didáticas, a fazer uma educação diferente. Isso é muito legal, Aline, na medida que nós, os professores aqui, nós vamos estudar, vamos conhecer pessoas, vamos chegar a temas que nunca tínhamos pensado antes. Como nós discutimos aqui entre nós, a relação entre jogos e educação pode se dar numa miríade de possibilidades. Educação baseada em jogos, o jogo como um ambiente de aprendizagem, existem muitas possibilidades. E essas possibilidades podem se encontrar com os objetivos disso que vem sendo discutido muito atualmente, que é uma educação socioemocional. Pois bem, o que é uma educação socioemocional? O pessoal que aprofunda essa temática vai colocar que existem certas competências socioemocionais que ambientes e situações educativas podem trabalhar. Geralmente se fala de 5 dimensões de uma educação socioemocional. Uma ligada à autoidentidade da pessoa, a autoconsciência, dela perceber as suas emoções, quem ela é, construir uma autoimagem positiva. Pois bem, o jogo, quando a pessoa joga, ela se demonstra, ela tem a possibilidade de tocar nisso. Mas também, outra dimensão é a autorregulação das emoções que ela tem. Você precisa aprender a se comportar. Tá? Bom, para dar um exemplo muito claro do que o jogo pode fazer quanto a isso, é algo muito importante quando desenvolvemos com jogos, aprender a perder. Não só aprender a perder, mas aprender a ganhar. O que significa ganhar? Eu tenho filhos pequenos e agora para mim é uma certa oportunidade de relembrar a minha infância e eu fico notando que a vitória, a condição da vitória, ela não é trivial. É uma coisa você ganhar quando seu pai te trata como café com leite, e é outra coisa quando você tem um merecimento porque você aprendeu alguma coisa, enfim. Então tem essa questão da autorregulação que é interessante. Terceiro ponto, uma conscientização social. Ou seja, o jogo pode trabalhar questões que de repente não são imediatas para você, mas te coloca no lugar de diferentes outros, de modo a que você esteja mais atento às emoções, à criação de empatia. Então, mais uma dimensão. A outra, relacionamentos com os outros. Durante o jogo, frequentemente, nós temos que aprender a nos comunicar, a cooperar, a trabalhar juntos. Então, essa é a quarta. E, por fim, é uma tomada, o entendimento da tomada de decisão, o que se diz a tomada de decisão responsável. Durante o jogo, nós somos responsáveis pelas nossas ações e isso tem implicações. Pois bem, frequentemente ambientes onde os riscos são menores, como o jogo, nos permitem pensar sobre o que isso significa. Então, eu vou até dar um exemplo de uma situação
desenvolvida pela Unesco, que eu acho que é muito interessante, que eles criaram um jogo voltado para trabalhar questões socioemocionais, que era posicionar o jogador como um gestor de um governo durante a epidemia da Covid. Então ele tinha que tomar decisões, fecha a cidade ou não, enfim. Então trabalha muitas coisas. Eu até, vou ver se nos comentários desse nosso vídeo, eu consigo colocar o link para essa experiência que exemplifica um pouco possibilidades de trabalho, jogo e educação socioemocional. Muito obrigada. E você, Nelson? Queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco da sua formação, de como você chegou nos jogos e um pouco da sua empresa, a Dark Moon. Muito obrigado. Primeiro eu queria agradecer ao pessoal que está em casa, que está assistindo aqui, que o convite, né, é muito prazeroso para mim falar sobre jogos, que é uma coisa que eu acho que se eu for perguntar para mim quando eu comecei a jogar jogos, eu não vou nem lembrar porque eu era muito pequeno e sempre brinquei muito com jogos, né? E também tenho filhos também, né? E quando eu jogo com meus filhos é para ganhar. Eles já sabem disso, eu danço pela casa quando eu venço. Mas vamos lá. Meu nome é Nelson, eu sou geógrafo de formação, fiz aqui na USP, inclusive. Sou professor de geografia e também sou jogador de RPG, principalmente jogos de tabuleiro. A Dark Moon é uma empresa que eu e um outro amigo montamos junto, o Caco, que deve estar assistindo isso também, e vai participar aqui também. Que a gente se encontrou depois de um bom tempo, já trabalhando como professor, a gente se jogava RPG quando era jovem, e a gente se encontrou depois quando trabalhando com educação como professor. E nesse encontro a gente resolveu juntar as coisas que a gente gosta, que é a educação e jogo. A Dark Moon é uma empresa que atua em escolas, usando jogos, principalmente RPG, mas também tabuleiro, mas mais precisamente RPG, em várias escolas de São Paulo. Seja fazendo um jogo com os alunos, jogando com eles, seja auxiliando professores em sala de aula sobre determinados temas. Então, Nelson, você trabalha em sala de aula, né, como professor e também tem projetos de jogos dentro de escolas. Como que você faz as dinâmicas de RPG, de jogos em escolas? Como é que elas funcionam? Em que momentos elas se dão? E como a questão da educação socioemocional aparece nesses momentos? Pergunta enorme, vou tentar reduzir, né? Mas vamos lá. Depende muito. Tem lugares que a gente atua que é um curso extra, que a gente fica à tarde com os alunos que estão interessados em participar. É um tipo de dinâmica. Tem lugares que a gente atua diretamente na sala de aula quando o professor pede algum curso. Então, vou dar um exemplo. Uma professora de uma outra escola pediu para a gente fazer uma aula de RPG, que foi uma semana, simulando a Idade Média. Então, ele te representou, criou os cenários e os alunos jogavam na Idade Média. Então, varia muito. Onde os jogos, seja o RPG ou seja qualquer outro jogo, atua, né? A gente conversou um pouco antes aqui e eu achei até interessante colocar de que geralmente os alunos em sala de aula, eles não são, isso eu trago a minha experiência, eles não estão necessariamente aptos para, né, tá ali. A sala de aula é um campo onde o aluno que sentou ali, a gente torce para que ele preste atenção na gente. Torce, juro, pelo amor de Deus, presta atenção na gente. Isso não acontece. Geralmente existe uma resistência. E é natural, né? O aluno tende a procurar aquilo que é o menor esforço, a não ser que eu coloque uma cobrança em cima do aluno, que ele vai tentar fazer aquilo. Porém, em alguns momentos, o aluno faz mais do que é pedido, mesmo por nota, que é quando ele se diverte. E o jogo traz essa diversão. Quando o jogo traz ao convite, os jogos trabalham com uma série de habilidades, além do que o professor colocou aqui, do saber perder. Isso é muito importante, porque no mundo real, a maior parte das coisas que a gente vai tentar, a gente vai perder. E tem que saber lidar com essa derrota e saber construir em cima dela e perder de novo, conseguir vencer. E saber perder é uma coisa importante. O trabalho em equipe é fundamental também, né? Seja jogos que são cooperativos, jogos que são competitivos, tem sempre lidar com o outro e com a situação e com as regras. E tem as emoções. Por exemplo, no caso do RPG, não é incomum encontrar alunos que são vistos como alunos que são problemáticos, porque a escola muitas vezes rotula, esse aluno é aluno problemático, esse não. Alunos que não falam, que durante o jogo eles se encontram.
Seja um jogo de tabuleiro, seja num jogo de RPG, seja numa simulação da ONU. Eu já vi isso muito acontecer. Da ideia da habilidade de você, naquele momento, estar convidado a conversar e você encontrar um espaço, né, de conversa e de agir. Então, é uma pergunta que eu me disse. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre isso, mas é mais ou menos esses pontos que eu acho que são os principais. Sim. Esse último ponto me é muito interessante no sentido de que, quando você aplica esses jogos, essas dinâmicas com os alunos, na sua experiência, quais têm sido as transformações que você tem visto nos alunos? Bastante coisa. Isso é bem interessante também, bastante coisa. Por exemplo, vamos pensar na questão do jogo, no conteúdo do jogo. Porque cada jogo, não importa o que ele seja, ele tem uma temática. Essa temática, ela atinge em cheio, porque ela atinge através de um mecanismo do lúdico, a qual o aluno está aberto para discutir aquilo. Então, se eu for discutir um jogo que trabalha com uma temática como o que vocês têm aqui, que trabalha sobre a questão da diversidade ou do respeito às mulheres, isso vai aparecer muito mais ali e vai ser muito mais intenso para ele do que, por exemplo, se eu simplesmente fazer uma exposição do assunto. Né? Naquele momento, ele está aberto e ele vai discutir sobre aquilo. Então, essa é uma transformação. Outra transformação que a gente tem são as transformações emocionais, socioemocionais, que é justamente o tema aqui. Então, eu já vi alunos, por exemplo, eu tinha um aluno que ele não falava. Ninguém escutava a voz dele. Até que um dia a gente está lá jogando, ele joga com um personagem que é um paladino, para quem não sabe, no jogo de RPG, o paladino é o guerreiro justo, e ele fala. Ele começa a falar. E ele vai continuar, isso vai aparecer, ele se inseriu naquele grupo, ele vai continuar falando outras vezes. Então a gente tem esses casos. Alunos que têm, muitas vezes, às vezes, dificuldades. Teve um caso muito interessante que me marcou muito, inclusive que vai além da questão da sala de aula. Eu tinha uma aluna, né, que eram, né, vamos dizer assim, até então, naquele momento, era um aluno e se descobriu e se percebeu como mulher, porque os personagens que ela fazia eram mulher, e ela começou o processo de aceitação daquela situação dela no jogo de RPG. Então, em matéria de desenvolvimento é muito grande. A parte matemática, então muitos jogos trabalham com tabelas, cálculos, e aquilo vai entrando, não fora da temática, apenas o processo ali. Então tem muitos ganhos. Existem alguns trabalhos já acadêmicos que é possível você encontrar, inclusive aqui na ECA, inclusive tem trabalhos que falam sobre como os jogos eles contribuem para processos de aprendizado, processos de habilidades cognitivas, processos socioemocionais. Então é uma pergunta imensa, daria para falar muita coisa. Tem muitos casos, né? Sim. E eu imagino que, claro, é uma experiência maravilhosa tanto para você quanto para os alunos, mas que no ambiente da escola nem tudo é flores, coisas difíceis acontecem. Eu queria que você contasse um pouco sobre quais são as dificuldades de fazer essas dinâmicas dentro de sala de aula, às vezes com a própria escola, às vezes com os próprios alunos. Sim, tem várias questões. A primeira delas é que no Brasil, jogos, HQ, né, que ainda se chama de quadrinhos ou gibi, pessoas mais velhas chamam de gibi, por causa que tinha um quadrinho chamado gibi, né? São vistos como coisas infantis. E existe uma restrição muito grande com relação aos jogos por parte do universo escolar acadêmico, professores, colegas professores, coordenação, donos de escola, pais e alunos sobre os jogos. Ele não é visto como uma sala de aula. Recentemente, a indústria de jogos vem crescendo muito, a discussão sobre jogos vem crescendo bastante e esse preconceito diminui. Além dessa questão do jogo ser visto como algo essencialmente lúdico, como se o lúdico, né, não fosse educação, né? A gente começa a aprender brincando, né? É a primeira educação, é a brincar na rua. Existe também uma questão relacionada à questão econômica de uma escola. Muitas vezes a escola não se predispõe, por exemplo, a comprar jogos. Jogos têm um custo, né? E como o jogo também é visto por muitas escolas como algo fútil, ele não aparece muitas vezes. Algumas escolas contam com ludotecas. Eu trabalho numa escola que inclusive tem jogos, a gente faz disciplina de jogos, mas isso não é uma coisa muito comum.
Outra questão que existe resistência com relação aos jogos é o nosso ensino é essencialmente, na maioria das escolas, essencialmente conteudista. E isso se dá porque existe algo, né, que na minha opinião é uma coisa complicada, né, dá até um tema de discussão maior, que é a questão do vestibular, onde as escolas focam muito mais na questão do vestibular, ou seja, numa condição conteudista. Então, o jogo é visto como uma perda de tempo, onde você poderia estar dando outras questões, né? Então, essas são as principais dificuldades que eu vejo ainda para a aplicação dos jogos. O espaço, a resistência ao preconceito e o modelo conteudista das escolas. Mas eu me permito fazer uma pergunta aqui para o Nelson. Mas você não acha que, ao colocar para os coordenadores, até para os próprios pais, a importância das habilidades e competências socioemocionais, o professor, digamos assim, ele não ganha um respaldo em trabalhar com jogos, dizendo, olha, seu filho falava pouco, hoje ele se expressa, hoje ele desenvolve uma linguagem mais refinada, mais apropriada, e isso tudo, em particular, é em algo que você tem uma larga experiência, que é a questão do RPG, né? Sim, é perfeito, perfeito. Esse é um dos pontos onde você consegue abrir canais com escola, né? E canais com pais, principalmente no mundo pós-pandêmico. A pandemia, ela gerou um estrago na educação muito grande, principalmente na questão socioemocional. Então, os jogos é possível por aí. Apareceu mais. Muitas escolas que hoje aparecem ali, geralmente escolas mais infelizmente, ainda mais elitistas, né? Isso é uma outra questão importante para discutir também, trazem os jogos. Mas ainda a resistência, ela existe. Ainda ela existe. A questão é que a educação, ela tem um caráter, por mais que a gente discuta pedagogias, e isso é importante, ela tem um caráter conservador. Ela é um ambiente extremamente conservador. Enquanto a sociedade muda muito rapidamente, a sala de aula demora, né? A sala de aula ainda resiste. A gente pouco mudou do modelo educacional que existia no século XIX para hoje. Então, ela tem muita resistência. E eu me arriscaria a dizer, Nelson, que isso é um erro tão sério, pois a pesquisa tem demonstrado o quanto a emoção e a cognição andam juntas. Ou seja, experiências emocionais marcantes que nós temos com os nossos, são elas que ficam. E são elas que vão ter um impacto na nossa própria formação e, portanto, na nossa identidade, em quem nós somos, em quem nós vamos construir, não é? Concordo totalmente, sim. Essa é uma das grandes, das grandes contribuições, né? Do lúdico, seja dos jogos de tabuleiro, seja dos jogos físicos, em todas as idades, né? Justamente isso. A gente está hoje num cenário muito triste, onde a gente tem o Brasil é o campeão mundial de ansiedade infantil. A gente tem dados ali complicados. Os jogos, por exemplo, eles ajudam a controlar essa questão, né? A própria, estava discutindo aqui, né? O ato de você abrir o jogo, tabuleiro, pegar as peças, separar, já é algo, por exemplo, que ajuda a trabalhar com questões de ansiedade, velocidade, né? Rapidez. O mundo que a gente vive hoje, onde a gente tem um grande problema, assim, né, da nomofobia, né, que é essa questão da tecnologia, de você não conseguir desapegar, o jogo traz, a gente sai do ambiente digital e é o papel, é o pegar com a mão. É o relacionamento, né? Presencial. Olho no olho. É o perder e rir da derrota e descobrir por que errou, né? E é você naquele momento que é a pessoa quieta e se tornar relevante, porque aquele movimento que você fez o seu parceiro ganhar o jogo, se sentir importante, ser visto no olho. Então, são coisas que são importantes. E já existem um movimento escolar de mudança disso. Ainda a gente não está 100% resolvido isso, aliás, estamos até longe de estar no 100%, mas é um caminho. Eu vejo os jogos de maneira extremamente positiva com relação a transformações, principalmente na questão socioemocional. Muito bom. E o professor Richard, o que ele trouxe dessa questão da comunicação com as coordenações com os pais é uma estratégia para tentar superar essas barreiras, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre outras estratégias que um educador pode ter para tentar superar essas barreiras, para aplicar uma dinâmica de jogo ou de RPG em sala de aula, talvez para superar alguns problemas que possam ter ou para começar a fazer isso com os seus alunos.
O educador, para trabalhar com o jogo, dependendo do ambiente onde ele está, ele trabalha com facilidade. Felizmente, né? Nas escolas onde eu estou trabalhando, eu não tive problemas, inclusive foi muito bem aceito, e os alunos gostaram. E aí, quando os alunos gostam, os pais gostam, aí todo mundo gosta, a escola aceita. Então, é vencer a barreira, porque quando você começa a colocar, vai. Em lugares onde você tem uma resistência maior, a única opção é a persistência, é trazer dados a respeito disso, mostrar a importância, né? E aos poucos trazendo para suas aulas. Uma questão dos jogos que são complicados, e eu dou essa sugestão aí para os professores que forem trabalhar, é pensar, por exemplo, no número de pessoas envolvidas em cada jogo. Né? Dificilmente você vai encontrar um jogo que tem 48 participantes, né? A não ser que seja um gigantesco stop. Né? Tirando isso, é difícil. Então, trazer jogos diferentes, fazer rotação de jogos. Só o fato de ter o jogo na mão e apresentar é interessante. Tentar sair do ambiente da sala de aula tradicional. Se a sua escola tiver, por exemplo, um espaço aberto, ajuda muito. Um tabuleiro, um espaço aberto, colocar as pessoas em volta, jogar e trabalhar com aquilo. É uma estratégia também, né? Se você conseguir. E a persistência, né? A persistência ali da insistência do jogo. O tempo do jogo é importante também. Então não adianta você querer tentar trazer um jogo tipo, trazer o War, 2 horas de jogo para uma aula de 40 minutos, você não vai conseguir. Até você montar o tabuleiro, já acabou a aula. Jogos de cartas, tem jogos de cartas que são muito, muito bons, apesar de existir uma resistência, muitas vezes, porque jogo de carta associado a jogo de azar no Brasil, mas tem jogos de cartas que são simples, né? Cabra, queijo... taco, gato, cabra, queijo, pizza. Isso, esse jogo é um jogo rápido, muito ágil, onde você consegue uma interação com muita gente, né? E para os alunos que estão acostumados a jogar o famoso Uno na sala de aula no final lá, quando está tendo aula de inglês, também é uma solução. Então é muito rápido. São jogos curtos, é uma estratégia. Se você conseguir avançar dos jogos curtos e para jogos maiores, já é também uma boa estratégia, mas aí depende aos poucos, né? Ela tem uma resistência ainda. Mas nessa linha, eu até te pergunto algo que a literatura coloca muito, que é o papel do planejamento do educador para usar esses jogos. Se diz que quanto mais os jogos possam estar conectados a conteúdos, interesses, maior o engajamento. Então eu te pergunto isso, e como é que fica o teu planejamento curricular para usar jogos? Uma estratégia de planejamento curricular é o que eu faço. Na escola onde eu trabalho, eu utilizo jogos na minha avaliação. Eles já sabem que vai ter um jogo na minha avaliação do 3º trimestre. Então já está lá. Eu já avisei a escola, já preparei a escola para tudo isso. Já tem um ambiente preparado para essa avaliação. Muitas vezes planejamento de escola, dependendo da escola, os planejamentos de escolas de rede, por exemplo, como são as escolas, né, apostiladas, elas já vêm com planejamento pronto, de fábrica, fica mais difícil. Então você tem que inserir aquilo em algum momento conversando com o seu coordenador. Em outras escolas que trabalham mais com livros didáticos, que tem um planejamento mais aberto, é mais fácil você trabalhar isso desde o começo. Né? Para isso você precisa criar uma fundamentação para aquele jogo, né? Alguns jogos, inclusive, já vêm, tem alguns jogos ligados à educação, jogos de tabuleiro que já vêm até com as habilidades e competências educacionais, né? Tem lá, ali, ó, FLV 32, já está ali a habilidade e competência para ser usada. Isso torna mais fácil. Tudo depende do ambiente onde você está. Né? Sabendo lidar que você vai lidar com uma realidade onde, infelizmente, os jogos ainda são vistos erroneamente como um passatempo, uma enrolação de aula, né? Até uma distração. Uma distração, né? Que isso acaba acontecendo. Mas com o tempo, com a persistência, com trabalhos acadêmicos ali, mostrando para o coordenador, tentando trazer os pais, essa resistência vai sendo vencida. Aos poucos, a gente acredita que vai se avançando. Hoje, por exemplo, eu costumo falar isso, inclusive, para os coordenadores, quando você vai, por exemplo, nas escolas de alta tecnologia, né, as pessoas que trabalham no MIT, os seus filhos estudam em escolas que têm jogos. Né? Porque se sabe da importância do mundo onde cada vez mais a gente tem um avanço da tecnologia, da inteligência artificial, a necessidade de saber trabalhar em equipe, a necessidade de saber lidar com as emoções, ela se torna ainda muito mais importante do que o conteúdo armazenado de maneira bancária, né? Que a gente acaba guardando, né? Porque esse conteúdo, ele não precisa mais estar na nossa mente, ele está ali, né? E envelhece rapidamente, algo que se aprendeu...
vai superar, né? Sim, e aí que entra... A questão é vencer. Vencer essa barreira que ainda existe, né? Certo. E, Richard, eu sei que aqui no curso de licenciatura de Educomunicação você tem um projeto com jogos com os alunos. Queria que você contasse um pouco sobre esse projeto. Olha, para mim é um prazer contar desses jogos, pois ele vai, na verdade, falar do bom desempenho dos alunos, do interesse, e aqui, o estudante que ele é desafiado a criar um jogo educativo. Nos últimos 5 anos, nós já produzimos, os alunos produziram 50 jogos sobre uma variedade de temas, sempre com a ideia de alguma maneira, se voltar a algum aspecto da educação. Tá? Eu vou pedir para depois a gente colocar nos comentários desse nosso vídeo o link para interessados conhecerem esses jogos, na medida que muitos deles são imprime e jogue, então professores, pessoas que tiverem interesse podem ver. São jogos que estão disponíveis. São jogos que poderão estar disponíveis. Inclusive, um excelente jogo que você desenvolveu para adiar o fim do mundo, jogo de cartas excelente. Existem jogos sobre questões de educação midiática, de questão de trabalhar estereótipos, preconceitos, ou temáticas, às vezes, curriculares, redação. Enfim, existem... eu fico muito orgulhoso ao ver os jogos dos alunos pela criatividade que eles têm. E esse ano aconteceu algo interessante, que foi 2 alunos fizeram um jogo que se volta explicitamente a um conteúdo emocional. Só que, pela competência em termos do designer, uma boa ideia, ficou um jogo realmente muito interessante. E nesse sentido, eu acho que é muito melhor um dos criadores do jogo vir aqui e falar sobre esse jogo e explicar a proposta. Então, se vocês me dão licença, eu vou me despedir agora. E o André Portela, que é um dos designers desse jogo, vai explicar o jogo que chama... o excelente jogo que chama Na Cabeça de Pedro. Então, muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, professor. Agora nós vamos trazer o André Portela, coautor do jogo Na Cabeça de Pedro, para conversar um pouco com a gente. Tudo bom, André? Tudo bem. Queria que você explicasse para a gente um pouco como surgiu esse jogo e como ele funciona. Tá certo. Antes de tudo, eu quero agradecer por estar aqui com o Nelson, estar aqui com a Aline. Eu já faço parte desse projeto, né? E é uma honra estar aqui conversando com vocês, ainda mais sobre o jogo que eu fiz, né? Eu fiz o jogo junto com a Marina Perrenot, a gente elaborou esse jogo juntos. E, a princípio, o jogo ele partiu de uma ideia de utilizar um jogo que eu já gostava muito, que é o Código Secreto. E aí, daí veio essa mecânica, né, que o Código Secreto tem uma mecânica muito coringa, e ela funciona de diversas formas. E aí eu fiquei, cara, dá pra fazer uma coisa interessante com isso aqui. Na época eu estava aprendendo, dentro da disciplina do Richard, ele passou uma leitura da Mary Flanagan com o Geoff Kaufman. Eu acho que é esses os nomes deles. Espero não esteja pronunciando errado, nem tenha errado os nomes. Que fala do design incorporado. E a ideia é muito na pegada de eu vou te enganar para você aceitar, sabe? Então é tipo assim, psicologicamente ela fala muito... A galera, mesmo subconscientemente, não aceita a coisa. Então mesmo que ele esteja aberto, não, eu vou te ensinar sobre tal coisa. Se ela não estiver aberta, mesmo que ela diga, não, beleza, então eu vou sentar e vou aprender. O subconsciente dela já tá aqui, ó. Isso é baboseira. Isso aí deixa pra lá e tudo mais. Então, o que ela disse foi... Cara, então eu vou tentar usar do jogo para disfarçar. Então, em vez de ser um jogo educativo, eu vou chamar de party game. Vai ser um party game, vai ser um jogo de festa. E aí a pessoa vai jogar e ela não vai perceber que isso está acontecendo, esse ensino. Quando ela perceber, já vai ser tarde. Já vai ter já vai estar no meio do processo. E aí eu me deparei com a questão emocional. Na época eu estava passando por terapia e tudo mais, e eu estava percebendo que para mim era muito difícil eu entender a emoção que eu estava sentindo em um determinado momento. Eu nomear. Eu sei que existem diversas emoções, diversos nomes, mas a gente não aprende isso quando é pequeno. A gente aprende o quê? Raiva, tristeza, alegria. Emoções muito triviais. Né? São muito as emoções mais básicas, né? Então a gente às vezes está
irritado, que é diferente de com raiva, e diz que tá com raiva. Ou impaciente e diz que tá com raiva, sabe? E por isso eu criei o jogo na cabeça de Pedro, que a essência do jogo é que existe o Pedro e dentro dele há duas vozes que tentam disputar o controle ali da cabeça dele. Essas duas vozes são os dois times, né? E aí o Pedro... O jogo se desenrola na vida do Pedro, né? Desde quando ele era mais novo até mais velho. E aí os times são separados em dois, e dentro dos times existe uma pessoa que vai ser a pessoa que sabe tudo do jogo. Então, ela vai saber as respostas do jogo, e eu vou chegar lá. Então, o jogo, deixa eu pegar aqui que eu acho que fica mais fácil. Fica mais fácil mostrando. Perdão pelo som. O jogo, ele tem cartinhas de emoção, né? Que tem... Depois vai estar passando aí. As emoções escritas, né? E a ideia é a gente montar um tabuleiro com essas emoções 5x5. Então, a gente monta um quadrado 5x5 com as emoções. E existe uma carta código. Que a carta código tem quais seriam as cartas de um time, quais seriam as cartas do outro, quais seriam as cartas de nenhum time, e uma carta que é uma preta que eu já explico qual é a função dela. Enfim, só 2 pessoas vão ter acesso a essa carta código, que são as 2 pessoas que sabem tudo, tanto de um time quanto do outro. Existe o time roxo, existe o time laranja. Então vai ter uma pessoa que sabe tudo do time laranja, uma pessoa que sabe tudo do time roxo. A gente chama eles de vozes. Então as vozes sabem tudo. Os outros participantes de cada time não sabem quais palavras são de que times. Então, a voz vai ter que dar a dica, sem mencionar a palavra, ou qualquer derivado dela, para que as pessoas do seu time tentem adivinhar quais são essas palavras. Só que aí a grande diferença do código secreto é que a voz, ela vai ter que falar uma situação da vida do Pedro, que ele vivenciou, e que aquelas emoções estavam presentes. Então, ela vai dizer, não, o Pedro, quando ele era mais novo, ele estava jogando bafo, e aí ele tentou tirar 2 cartinhas, acabou que ele não tirou nenhuma, e ele perdeu a figurinha favorita dele. E aí a pessoa, no final ela fala, tem 3 emoções ligadas a essa dica. E por que eu estou falando só de emoção agora? Porque nas cartas, as palavras são emoções. Então é aí que vai desenrolar. Então, o jogo, ele se trata disso. A pessoa vai tentando dar dicas de acordo com situações para que as pessoas identifiquem as emoções que estão ali. E o mais legal do jogo é a dinâmica que isso acontece, porque nem a pessoa, não necessariamente a pessoa que está dando a dica sabe as emoções que estão ali presentes. E as pessoas que tentam adivinhar também não sabem necessariamente o que a pessoa achou que tinha ali de emoção. Então causa um conflito muito interessante, principalmente no final, da galera dizer, mas isso aqui não tem raiva, isso aqui não tem tristeza, não, isso aqui, nojo, isso aqui não tem nojo, sabe? Isso aqui é outra coisa, e aí daí desenrola, sabe? E eu acho que é aí que vem o teor mais educativo desse jogo, sabe? Aí você fala, tá, André, mas e o design incorporado que você falou lá na frente de fingir que um jogo não era outro e tudo mais, e barará. Porque tá na cara que esse jogo é pra aprender sobre emoção. Você não fingiu nada. Terapia em grupo, né? É enorme, eu achei fantástico. Você não fingiu nada. Então, o grande lance desse jogo é que, como eu percebi que eu não ia conseguir disfarçar que ele era um jogo sobre emoções, eu tentei disfarçar o real intuito dele. Porque a pessoa é um jogo sobre emoções. Mas, na verdade, esse jogo ele é muito mais focado ao público masculino. Porque os homens têm muito mais dificuldade para entender e denominar emoções. Mas também é um público muito mais difícil para se falar disso. Então, esse jogo ele entraria no conceito de, vamos jogar esse jogo, ele é sobre emoções. E aí poderia ser que essas pessoas, por exemplo, eu pensei muito no meu pai, quando eu estava criando esse jogo. Eu disse, cara, meu pai, ele só jogaria o jogo se ele entendesse que não era algo pra ele, assim, tipo, não era direto, sabe? É sobre outra pessoa, é sobre o Pedro, não é sobre mim. Não é sobre mim. Pega o cara na competição, né? Vamos competir, né? E aí tipo assim, vamos jogar o jogo. Fantástico. E aí, eu vejo meu pai jogando esse jogo, sabe?
Então, foi essa a logística. Então, é aí que entra o design incorporado. De eu fingir que é só um jogo sobre emoções para atingir um público específico que não quer falar sobre isso, sabe? E que precisa desenvolver as suas próprias emoções, né? Identificar Sim. as suas próprias emoções. É. Muito legal, muito obrigada, André. Uma questão específica que eu esqueci. Vocês devem ter lembrado, né? Deixei aí só... Foi de propósito, tá, gente? É a carta preta. A carta preta, ela é uma morte súbita. Então, a gente chama de emoção gatilho de Pedro. Então, quando o Pedro sente essa emoção gatilho, ele automaticamente apaga a voz da cabeça dele. Então, você automaticamente perde. Então, se a pessoa que está dando a dica, ela dá uma dica, vamos dizer que a palavra gatilho é amor. E aí ela dá uma dica que dá a entender que pode ser amor. E a pessoa chuta amor, automaticamente esse time perde. Por que isso existe? Pra galera não chutar no aleatório, né? Então, ter ali um medo de perder o jogo automaticamente, né? Basicamente essa é a função da carta gatilho. Tá certo, muito obrigada, viu? Queria muito agradecer a vocês que vieram, também ao professor Richard que se retirou. Então, obrigada, Richard, André, Nelson, por estarem presentes aqui hoje. Queria que você deixasse também um contato onde a gente pode te encontrar os seus projetos. Sim. A gente tem a Dark Moon, a gente tem um Instagram, né? Que é Dark Moon Storyteller. É isso mesmo, Dark Moon Storyteller. Uhum. E a gente também tem um site onde a gente tem um pouco das nossas atividades, né? Que é rpgeducação.com.br. Uhum. Então, dá uma olhadinha lá, dá uma curtida. Tá certo. Veja E a gente vai lá. deixar também no link do vídeo onde acessar os jogos que foram produzidos na disciplina de Educomunicação, um deles o jogo do André. Para encerrar, nós estamos aqui, equipe, presenteando você, Nelson, Ai, que por bom. ter ficado aqui, compartilhado toda a sua experiência com a gente. Então, muito obrigada. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado também. Adorei esse jogo. Gostei bastante. Vamos trocando figurinha. Vamos jogar esse jogo aí. Gostei um monte. Agora. Gostei um monte. Então, muito obrigada a todos que assistiram nosso programa e acompanhem para os próximos episódios, que a cada episódio vem um convidado diferente conversar com a gente de algum tema sobre jogos e educação. Muito obrigada e tchau, tchau.